E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar mais uma aula? Vamos nessa? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a água do mar, já que nós vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos marinhos, ok? Então, primeira coisa, salinidade, né? Então, tirando o Mar Morto e mais alguns mares que tem por aí, a salinidade da água do mar, ela está por volta de 35 gramas para cada litro de água do mar. Então, eu tenho 35 gramas de sais diluídos em 1 litro de água do mar. Isso é uma média, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar o Mar Morto, né, o Mar Morto ele tem ali uma taxa de salinidade muito alta. Tão verdade é que qualquer um que não saiba nadar, se cair na água do Mar Morto, né, você não vai afundar. A tua densidade, né, não permite que você afunde. Ok? Legal, tá joia. Ô Jorge, mas como é que surge a salinidade da água do mar? Muito simples. A salinidade da água do mar, ela surge de reações, principalmente de intemperismo. Mas o que é isso, Jorge? Muito simples. Vamos lá de novo. Intemperismo, na verdade, o principal deles é o desgaste das rochas, né? Então, eu vou dar um exemplo para você, né? Um rio nasce, eu já expliquei isso para vocês em sala de aula, mas o rio, quando ele nasce, né, ele tem ali vamos dizer, uma circunferência de mais ou menos uma caneta Bic. E conforme ele vai desgastando a rocha, ele vai levando sais minerais para baixo. E aí ele vai ganhando espaço, até chegar no mar, chegar no oceano. Quando ele chega no oceano, então é claro que hoje os oceanógrafos, né, já chegaram à conclusão, inclusive, de que os sais, né, são muito importantes dentro da água do mar. Por quê? Porque a biota marinha, os animais, né, fauna e flora, todos eles equilibram esses sais minerais dentro do sistema. Tá bom? Pode ser também, né, além da erosão das rochas, pode ser também por erupções vulcânicas. Então, os vulcões, quando entram em erupção, né, eles liberam principalmente dióxido de carbono, cloro e sulfatos. E tudo isso depois vai acabar parando também nos oceanos, né? Temos também o caso de elementos suspensos na atmosfera, né? O dióxido de carbono, o monóxido de carbono, né? São substâncias químicas que ficam suspensas na atmosfera e quando você tem a chuva transporta também esse material, né, em direção ao solo ou diretamente ao oceano. Tudo bem? Legal? Temos também o caso de erupções vulcânicas submarinas, né? Então, as erupções vulcânicas submarinas, nós temos ali principalmente abaixo de, vamos dizer, numa profundidade de 2, 3, 4, 5 quilômetros de profundidade, né? A maioria delas está nessa fase. Né? Nós temos ali as erupções vulcânicas submarinas, ou seja, ocorre uma abertura, né, do substrato oceânico, uma abertura pequena, não é uma abertura grande, não. E de lá sai a lava, né? E a lava está fervendo. E quando ela entra em contato com a água do mar, que está praticamente numa temperatura muito baixa, né? E aí ocorre também a contribuição, né, nesse local. Tá joia? Plantas e animais marinhos, ou seja, a fauna marinha, ela, inclusive, ela é a principal, né? A principal, vamos dizer, é um dos principais atores relacionados com o ciclo e o equilíbrio dessas substâncias químicas. Dentre elas, vou dar um exemplo. A sílica, né? Aquela que a gente acaba encontrando na areia da praia.
A sílica, na verdade, é utilizada por diatomáceas. São micro-organismos unicelulares, eucariontes, né, que usam a sílica para fazer as suas carapaças. Tá legal? Então, o cálcio muito utilizado principalmente nos peixes, para o reforço ósseo, estrutura óssea. Os peixes, os osteíctes, que são os peixes ósseos, eles apresentam, né, uma elevadíssima taxa de cálcio nos ossos. Tá bom? Tá legal? Ô Jorge, por que você falou os osteíctes? Porque existe uma outra classe de peixes que são um outro grupo chamado condrictes. Né? Condric quer dizer cartilagem. São os peixes cartilaginosos. Então, nós temos dois grupos de peixes. Os ósseos e os cartilaginosos. Agora, você pode dar um exemplo rapidinho? Eu ainda não iria falar sobre a fauna agora, mas eu posso. Vou dar um exemplo. Ó, tainha. Vamos falar de peixes marinhos, tá? Tainha, pescada, né? O peixe agulha. Todos esses daí são peixes ósseos. Tubarão, raia, são peixes cartilaginosos. Aí nós temos também o fósforo, né, que é utilizado principalmente na manutenção, principalmente na estrutura bioquímica dos animais, tá certo? O carbonato de cálcio, utilizado principalmente pelos quinidários, os recifes de coral, todos eles apresentam uma riqueza em carbonato de cálcio, tá bom? As conchas, os moluscos, né, que apresentam conchas, podem ser bivalves, univalves, cefalópodes. Ô Jorge, mas o cefalópode, o polvo não tem concha. O polvo não, mas a lula tem, e os náutilos e o argonauta tem. Tá certo? Legal, temos que lembrar disso. São organismos que estão quase em extinção, argonauta e náutilos, mas eles são cefalópodes. Tá legal? Tá joia? Encontraremos também uma grande riqueza de sais minerais, né, no substrato oceânico. Então, isso mesmo, no substrato. Para nós, na praia, é areia, dentro da água já é o substrato oceânico, é o fundo do oceano. Tá legal? Tá joia? E os animais, né, vão fazer aí o equilíbrio, vão utilizar, quando eles morrem, todo esse material voltará para seu estado de origem, e aí começa novamente o fluxo de energia dentro do ecossistema oceânico. Ok? Tá bom? Um animal se alimentando de outro, o que sobra vai ser decomposto, bactérias vão trabalhar e assim por diante. Aula que vocês tiveram lá no comecinho do primeiro bimestre comigo. Beleza? Legal? Então tá joia. A composição da água do mar, né? A maioria, o mais generalizado é o cloreto de sódio, o NaCl. Portanto, a grande maioria dos elementos químicos dispostos na tabela periódica são encontrados, né? É claro que nem na mesma quantidade que o NaCl, mas são encontrados diluídos na água dos oceanos. Ok? Tá joia? Por falar em oceano, interessante é dizer também que a divisão em Oceano Pacífico, Atlântico e Índico, e os polares, na verdade, ela é artificial. Né? Ele é um global oceano. É um oceano na sua... Vamos lembrar, né? 97% da água do planeta é água salgada. Tá certo? Então, essa divisão Atlântico, Norte, Atlântico Sul, Pacífico, Índico, Polar, tudo isso está relacionado mais com a parte continental, né? Onde ele está banhando, a importância do oceano. Aí o oceano começa já a ganhar importância econômica, porque está relacionado diretamente com a alimentação e tudo mais. Tá certo? Legal. A densidade eu já falei para vocês logo no comecinho, né? É 35 partes por mil, ok? Então, são 35 gramas por 1 litro de água do mar, ok? Se quiser traduzir por 1 quilo, né? Vai ser um pouquinho diferente, mas de água doce, 1 litro de água doce é igual a 1 quilo de água, tá bom? Tá joia? Outra coisa importante, né? Como é que ela se encontra? Jorge,
na região tropical, na região equatorial e na região polar. Então, você tem uma variação de temperatura para que essa salinidade se encontre sempre quase que constante, ela vai variar de 30 até 0 graus Celsius. Ok? Tá joia? pH da água do mar, por volta de 8,2. Lembrando que, né, 7 é neutro, então a acidez dele é praticamente nula, né? Ele é muito mais básico, muito mais alcalino. A água do mar é muito mais alcalina do que ácida. Ok? Tá joia? Os nutrientes, né? Geralmente esses nutrientes estão relacionados com os organismos que vivem no ambiente aquático. Então você vai encontrar amônia, você vai encontrar nitrito, nitrato, sulfato, sulfeto, sulfito. Tá bom? Tá legal? E fosfatos também. Tá joia? Então fica aí. Essa é a aula sobre água do mar. Tá bom? Para que pudéssemos entrar em ecossistema marinho sem delongas, sem nenhum problema. Tá joia? Então, um abraço a todos vocês. Muito obrigado por mais uma aula que vocês assistiram aí comigo. Beleza? Tá joia? Um abraço para vocês aí. Tchau, até mais.